Nossa palavra de hoje, ela vai começar com um pouco de leitura. Mas é uma leitura que você precisa estar super concentrado e provavelmente alguns de vocês já conhecem isso aqui que a gente vai ler, mas talvez não da forma que a gente vai falar aqui hoje. Então, certo? Estão prontos? Tá, então vamos lá. Em Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16, fala da história de um jovem rico. Mais uma vez, alguns de vocês podem conhecer, mas a gente vai ler prestando atenção em alguns detalhes. Diz o seguinte: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. E aí, logo em seguida, na Bíblia, vem uma passagem que também é conhecida por muitas pessoas que estão aqui, que é aquela passagem do dono da terra que está procurando pessoas para trabalharem na terra dele. Vocês concordam que isso que a gente acabou de ler é bem falado na igreja? Alguém conhecia antes? Algumas pessoas conheciam, várias pessoas conheciam. Porém, elas não são geralmente comentadas em conjunto. Mas olha só como é que a gente vai ler agora Mateus 20. Tem uma versão que ele começa, que a gente vai ler, que Mateus capítulo 20, ele começa: Pois, o reino dos céus é como? E tem uma outra versão que eu gosto, que diz assim: isso vai te ajudar a entender como é que o reino de Deus funciona. Certo? Então vamos lá ver como é que isso daqui vai ajudar a gente a entender como é que o reino de Deus funciona. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário.
Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. A primeira observação é que as duas passagens terminam da mesma forma, vocês notaram? Assim, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Mas antes de seguir, tem uma história também que parece com essa que a gente acabou de ler, de uma conhecida minha tinha feito um acordo com o pai dela, de que quando ela se formasse, ela ia ganhar, em comemoração, um celular. O celular, assim, top linha do momento, ela ia ganhar do pai dela, porque ela tinha acabado de se formar. E eles fizeram esse acordo. E aí, quando finalmente ela se formou e chegou o momento que ela estava super feliz, porque ela ia ganhar o celular, top master do momento, a irmã mais nova dela quebrou o celular dela. E aí, o pai disse assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o celular que eu já tinha acordado para a mais velha, porque eu tinha acordado isso com ela, ela se formou, chegou o momento, mas eu também vou dar um celular para a mais nova. Gente, essa história é verdade, viu? Não é só um paralelo aqui da vida atual dos trabalhadores, não. E aí, aí ele disse assim, eu vou dar para a mais nova também, mas aí quando a mais nova se formar, eu dou o celular para a mais nova e a mais velha ganha de novo também. Adivinha o que foi que aconteceu? A mais velha disse, não, porque ela não se formou e não é assim que as coisas funcionam e eu tive que esperar todo esse tempo e olha só tudo que eu fiz. E a mais nova não ganhou o celular. Certo? O que é que a gente precisa prestar atenção dessa história da irmã mais velha ou dos primeiros trabalhadores que foram contratados? A grande questão é que, vocês concordam que a irmã mais velha não ia deixar de ganhar o celular? Vocês concordam que os primeiros trabalhadores, eles não iam deixar de ganhar o que foi acordado com eles? Eles não iam deixar de ganhar menos lá do que o denário que eles tinham concordado no começo. Não é verdade? Porém, os outros iam ganhar mais do que eles achavam que era devido. Baseado em quê? No acordo que eles tinham. Vou falar de novo. Eles não iam receber menos, mas eles estavam extremamente incomodados com o fato de que alguém ia receber mais do que eles achavam que era devido, porque esse era o acordo que eles tinham. Tem uma frase do pastor Judah Smith que fala assim, queremos justiça quando a justiça nos serve, mas queremos graça quando a justiça não nos serve. Queremos justiça quando a justiça nos serve. Eu acordei isso e eu não faço por menos que isso. Mas nós queremos graça quando a justiça não nos serve. É porque assim, acordei isso, mas não foi bem assim. Então a gente quer graça quando a justiça não nos serve. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque esse padrão que a gente escolhe viver, seja o padrão da justiça, seja o padrão da graça, ele determina como a gente se porta no mundo, como a gente lida com o mundo, com as pessoas ao nosso redor, e determina também os frutos que a gente vai colher. Vocês concordam que a forma que aqueles primeiros trabalhadores pensavam que era a justiça, o meu acordo, determinou como ele lidou lá com o administrador, determinou como ele lidou com os outros lá grupos de trabalhadores que tinham sido contratados depois. Provavelmente ele nem ia ser contratado de novo agora que ele tinha dado esse piti, né? Vocês estão entendendo? Gente, determina a forma que a gente lida com o mundo, como a gente interage com o mundo e os frutos que a gente tem disso.
Eu amo que as duas passagens, elas terminaram da mesma forma, porque, mais uma vez, não era uma passagem isolada da outra, elas são uma continuação. E as duas passagens, elas terminam, porque os primeiros serão os últimos, e os últimos serão... Na minha opinião, isso deixa uma pergunta para a gente. Quem nós vamos querer ser? Os primeiros que terminaram como os últimos, ou os últimos que terminaram como o primeiro? Eu sei que na teoria é muito fácil dizer, não, a gente quer ser aquele primeiro lá que era o primeiro que era certo. O primeiro que, na verdade, era o último, mas terminou como o primeiro. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o primeiro lá que terminou como o último, ele era primeiro de acordo com o padrão da justiça. Que, na verdade, ele terminou no padrão da graça e no padrão do reino de Deus como último. Já o outro, ele terminou em primeiro. Então, a primeira pergunta para a gente é, quem é que a gente vai querer ser? Nós vamos querer ser os primeiros no padrão do mundo, esse mundo aqui hoje que a gente vive, terra, nossa sociedade, ou a gente vai querer ser o primeiro no padrão do reino de Deus? A gente está confiando naquilo. Eu e você, a gente está confiando naquilo que a gente acordou para nós mesmos? Ou a gente está confiando que o Deus que a gente diz que confia vai pagar para a gente o que for justo? Vocês notaram que esse foi o acordo com os outros 4 que foram contratados depois? Ele disse, vai lá trabalhar na minha vinha que eu vou te pagar o quê? O que for justo. Vai lá na minha vinha que eu vou te pagar o que for justo. Mais uma vez. Se responde aí. Não precisa interagir comigo nesse momento, mas se responde aí. Você está confiando nos acordos que você fez para você? Ou você de verdade confia que, independente dos acordos, Deus vai pagar para você e vai te recompensar com aquilo que for justo? Entendendo um pouquinho sobre esses dois padrões, sobre essas duas opções, justiça e graça, padrão de Deus e padrão do mundo, vamos falar primeiro sobre como é que funciona o padrão do mundo. Gente, vocês estão aqui, vocês estão tão calados. Meu Deus, chega, eu tô assim, tá tudo bem aí? Vamos lá, né, gente? O culto de 11 horas é assim, né? Um bom culto, animadíssimo. Eu ouvi falar. Muito obrigada, vamos lá. Gente, o padrão do mundo, eu vou dar aqui algumas características do padrão do mundo, certo? O padrão do mundo, ele é o combinado. Ele é o acordado. O padrão do mundo, ele opera pelos princípios de garantia, mérito, desconfiança, justiça, competição, proporcional e limitado. E é ainda baseado nas nossas circunstâncias. Por que é que a gente leu aquela passagem do jovem rico antes de falar dessa dos trabalhadores? Porque isso dos trabalhadores foi uma resposta ao jovem rico e foi uma resposta ao que Pedro perguntou para Jesus. Pedro, não sei se vocês notaram, mas Pedro, ele perguntou assim, Jesus, e a gente? A gente deixou tudo para te seguir. O que Pedro ele estava dizendo assim, Jesus assim, entendi, o jovem rico, ele não vendeu lá tudo que o Senhor como estava pedindo para ele e ele não te seguiu. Detalhe, Jesus ele pediu isso, vocês vão entender mais no final, porque a riqueza desse rico era aquilo que ele tinha feito por ele mesmo e era aí que estava toda a confiança do jovem rico. Foi por isso que Jesus pediu para ele vender tudo. E aí Pedro, ele disse assim, olha Jesus, o jovem rico não foi legal, ele não vendeu tudo, mas e a gente? Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim, qual é o nosso acordo então? O jovem rico não deu certo, mas a gente, vamos lá. E aí? Qual é o nosso acordo? E Jesus, ele até responde, vocês vão ter tronos que vão representar as 12 tribos de Israel, vocês vão nananã, mas ele termina. Porém, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. E ele imediatamente conta essa parábola dos trabalhadores. Isso vai ajudar vocês a entender como o reino de Deus opera. Então, vamos lá, o padrão do mundo. Garantia, mérito, justiça, tudo isso que a gente acabou de falar. E ele funciona mais ou menos assim. Nós temos um acordo. Todo mundo concorda? Acordo. A gente trabalha. Então, é o nosso cumprimento do acordo ou não. E aqui tem a nossa recompensa.
Se eu fiz o trabalho que foi acordado, a minha recompensa vai ser o meu salário, deu tudo certo. Se eu não faço o que foi acordado, a nossa recompensa aqui vai ser a recompensa de não ter feito. Não é verdade? É assim que o padrão do mundo opera. E aí entra um princípio muito conhecido de todos nós, princípio da colheita, que diz o quê? Aquilo que plantarmos, também vamos colher. Só que a gente vai já entender que Deus ele não quer mudar o padrão da colheita. Ele não quer mudar esse princípio. Porém, Ele quer dar para a gente sementes diferentes das que a gente tem usado atualmente. Fica comigo que já você vai entender melhor. A última característica do padrão do mundo é que ela é focada naquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Porque eu determinei um acordo e não tinha nenhum furo no meu contrato, então eu determinei aqui um acordo, eu fiz a minha parte, é no mínimo o quê? Eu recebi aqui, é no mínimo justo. Eu recebi aqui o que eu acordei, porque eu fiz a minha parte e deu tudo certo. Porém, no padrão de Deus, num lugar de o combinado, no padrão de Deus tem o que for justo. E características do reino de Deus são confiança, graça, abundância, ilimitada, baseada não mais nas circunstâncias, mas baseada em Deus. Ao invés de ser acordo, trabalho e recompensa, funciona assim no padrão de Deus. Oportunidade ou direcionamento divino. Vocês concordam que os outros grupos de trabalhadores, eles estavam felizes só de terem sido contratados. Tive uma oportunidade. O segundo passo não é só um trabalho, é uma obediência àquele direcionamento ou àquela oportunidade que surgiu. E o outro passo, o último passo, que no padrão do mundo tinha sido uma recompensa, um salário do que foi acordado, o último passo no padrão de Deus é uma provisão. Porque quer saber de uma coisa? Eu estou feliz só que eu ia ser contratado, eu não estava fazendo nada, eu não ia ganhar nada, então o que for justo? Então, quando a gente recebe aqui esse último passo, é provisão divina. Mais uma vez, no padrão do mundo, acordo, trabalho e recompensa. No padrão de Deus, nós temos oportunidade, nós temos oportunidade ou direção de Deus, nós temos a nossa obediência e aí nós temos a nossa provisão. A nossa confiança de que, quer saber de uma coisa? Eu não acordei nada no começo não, mas eu confio que Deus ele vai prover porque Ele vai me dar o que for justo. E é muito importante a gente entender esses dois padrões, porque vocês lembram que o padrão que a gente escolhe determina como a gente lida com o mundo e os frutos que a gente vai colher disso. Se no padrão do mundo o foco está naquilo que a gente pode fazer por nós mesmos, no padrão de Deus o foco está naquilo que Deus já fez por cada um de nós. E aí mais uma pergunta. Nós queremos o merecido ou nós queremos o divino? Nós queremos as sementes que nós plantamos e que nós acordamos, ou nós queremos as sementes do quer saber de uma coisa, Deus me paga o que for justo, porque eu confio que isso é o melhor que eu posso ter. Eu falei anteriormente, o princípio da colheita foi um princípio instituído por Deus e Ele não tem a intenção de mudar esse princípio. Por outro lado, Ele acredita tanto nesse princípio que Ele quer dar para a gente, ensinar a gente a usufruir melhor desse princípio. No padrão do mundo acontece assim, bem na prática. Você está aqui em uma situação horrível, você está, sei lá, brigando com alguém, e aí essa pessoa está sendo grosseira com você, ela está sendo bruta com você, ela está te tratando mal. No padrão do mundo, o que é o justo? No padrão do mundo, eu vou revidar, eu vou reagir. Ah, pois está me tratando, pois espera, ela não sabe com quem ela está falando. Não é não? No padrão do mundo, ah, pois então me traiu. Ah, pois ele vai ver o que é traição, que ele ainda não ouviu falar. No padrão do mundo, é reação, é revidar. No padrão do mundo, é aquilo que a gente recebeu, pois pega de volta. Vai pegar muito pior, porque é olho por olho, dente por dente, vezes 2. Não é não, gente? No padrão do mundo,
Só que, dentro do princípio da colheita, se eu estou aqui em uma circunstância e tudo que eu tenho para devolver da minha circunstância é o que eu recebo dela, se eu recebo grosseria, eu só tenho para devolver grosseria porque eu estou nessa questão aqui da minha reação, adivinha o que é que eu vou colher? De ter plantado, de ter devolvido a mesma coisa que eu recebi. Eu recebi ódio. E aí eu reagi com ódio vezes 2, porque no padrão do mundo eu sou demais. Adivinha o que é que eu vou colher de ter plantado ódio? Ódio. E sabe o que é que acontece? Se torna um ciclo infinito de vingança. Ou, não, vingança, Alana, vingança, justiça. É justiça, Alana, não é vingança. E o ciclo funciona assim: circunstância, reação. Circunstância, reação. Circunstância, infinitamente, porque recebi isso, devolvi isso. Recebi isso, devolvi isso vezes 2. Se torna infinito. E quais são os frutos disso daqui? Aquilo que a nossa circunstância deu para a gente. A gente se torna condenado às nossas circunstâncias. Porque enquanto ninguém for legal comigo, essa pessoa merece que eu seja super legal com ela, porque olha como ela é legal comigo. Tá, então quebrou o ciclo, porque graças a Deus mudou aí a circunstância. Eu falei antes, Deus, ele não quer quebrar um princípio que ele estabeleceu. Ele não quer quebrar o princípio da colheita. Porém, ele quer nos dar sementes melhores. No padrão de Deus, olha só como é que funciona. Eu estou aqui, detalhe, só antes de falar, só uma observação. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que está disponível. Eu estou dizendo que a gente tem essa opção, certo? Então, eu estou aqui e uma pessoa está brigando comigo e está me ofendendo e está falando uma injustiça comigo. No padrão do mundo, a minha única opção era, se é para ser justiça, então eu vou devolver aqui na mesma moeda. No padrão de Deus, a gente tem a oportunidade de responder às nossas circunstâncias e de responder às nossas pessoas, baseado no que nós recebemos de Deus. Olha isso, gente. E aí, me diz uma coisa, alguém está sendo grosseiro com você, só que você de Deus recebe perdão. E você de Deus recebe amor. E se você devolve isso para essa pessoa que você recebeu de Deus, o que é que você vai colher? A gente acabou de quebrar o ciclo do circunstância e reação, circunstância e reação. O nosso ciclo agora se torna circunstância, o que eu recebi de Deus, nova circunstância. Circunstância anterior, o que eu recebi de Deus, nova circunstância. Uma nova circunstância. Criada porque, então é porque eu não estou plantando o que eu colhi. Não, você está plantando, mas você está plantando o que você recebeu de Deus e não mais o que você recebeu das suas circunstâncias. É fácil? Todo mundo sabe que não. Não é verdade? Mas é disponível e graças a Deus não é pela força do nosso braço. Graças a Deus não é porque a gente se garante demais e temos todo o domínio, o controle do mundo, porque domínio próprio já é um fruto do Espírito Santo, então graças a Deus que é um fruto dele, não nosso, né? Gente, quais as sementes a gente está escolhendo e na prática plantando na nossa vida? Tem uma frase que diz assim: o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que a gente planta, a gente pode escolher sementes das circunstâncias ou sementes divinas, mas aquilo que a gente colhe é obrigatório, a gente já não tem mais voz sobre isso. Quais são os frutos? Quais são os frutos que você quer colher? Os frutos da semente de Deus? Ou os frutos da semente da sua circunstância? Tem alguns versículos que falam na Bíblia muito claramente sobre isso, que talvez você já conheça, mas você ainda não tenha visto eles dessa forma que a gente vai falar agora, e diz o seguinte. João 15:12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ou ele diz assim: amem uns aos outros se eles merecerem. Amem uns aos outros se eles não quebrarem o acordo que vocês tinham, hein?
Amem uns aos outros como eu os amei. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoem se fizer muito sentido na sua lógica. Perdoem se ele não tiver te chateado demais. Não. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é Paulo falando no caso. E João 17:16. Eles não são do mundo. Eles não são desse padrão aqui do mundo que a gente está falando. Como eu também não sou do mundo. Gente, mais uma vez. Qual o fruto que a gente escolhe? Melhor ainda, qual a semente que a gente escolhe que vai determinar o nosso fruto? Semente divina ou semente da nossa circunstância? Semente divina ou sementes das nossas circunstâncias? Eu queria te convidar a você abaixar os seus olhos um instante, para você ter um momento individual com Deus, porque não importa o que eu ou qualquer outro pregador a gente tem a falar. Tem algumas coisas que é só entre a gente e Deus. E eu queria te convidar a pensar aí, talvez, qual foi o último acordo que você está chateado que ele não está acontecendo. E talvez você esteja naquele ciclo infinito de circunstância, reação, circunstância, reação, circunstância, reação, circunstância, reação. Até quando? Tira um tempo teu com Deus e pensa, só pensa. Faz mais nada por enquanto, só pensa. Quais as sementes que você tem plantado? Você tem gostado dos frutos que você tem colhido? Esses frutos te dão paz, esses frutos te libertam, esses frutos têm a ver com aquilo que você recebe de Deus? Ou você está preso em uma circunstância infinita de revidar aquilo que você está recebendo? Deus, a nossa oração, Pai, é que o Senhor traga à nossa memória, Pai, os acordos que a gente fez e os acordos que têm determinado os frutos que a gente tem colhido, Pai. Traz à nossa memória, Deus, as injustiças que a gente está revidando, Pai. As circunstâncias que estão aprisionando a gente de colher sempre a mesma coisa, Deus. Traz a nossa memória agora, Pai. Traz a nossa memória, Pai. Nós queremos, Deus, as sementes que vêm do Senhor, Pai. Nós queremos, Deus, as sementes, Jesus, que o Senhor plantou por nós. Em nome de Jesus. Tem um outro versículo bem conhecido, Romanos 12:2, que eu quero te convidar a ouvir esse versículo pela ótica e tendo em mente tudo que a gente acabou de conversar. Diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Em outras palavras, abra mão da sua boa resposta. Abra mão do seu acordo. Abra mão daquilo que era mérito seu, talvez. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Ai, Alana, mas olha que injustiça, você vai deixar a gente só com isso? Não. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, ou no nosso contexto, de colher a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Será mesmo que a gente confia em Deus ao ponto de dizer: Deus quer saber de uma coisa, me dá o que for justo aos teus olhos. Deus quer saber de uma coisa, eu abro mão. Eu abro mão. Não porque eu não estava certo, não porque não foi ruim, não porque não foi errado, não porque não foi chato. Mas quer saber de uma coisa? Eu estou cansada do ciclo de circunstância e reação. E eu decido hoje confiar no Senhor.
porque eu acredito que o Senhor considerar justo vai ser, na verdade, tudo que eu preciso.